Nesta videoaula, veremos o algoritmo de questionário. Neste exemplo, irei demonstrar como criar um pequeno questionário e, de acordo com a resposta desse questionário, o sistema irá emitir uma mensagem se a resposta está correta ou não. Após isso, iremos criar também um sistema de pontuação. Primeiramente, temos que declarar as variáveis necessárias para esse exemplo. A primeira variável que irei declarar é a variável resposta, pois no momento que a pergunta for emitida na tela, o usuário deverá responder, e ele responderá com uma letra. Sendo assim, eu vou criar uma variável resposta, do tipo literal. Sendo assim, também criarei uma variável chamada pontos, e ela será do tipo numérico. Sendo assim, eu posso começar a criar o meu algoritmo. Primeira situação que iremos criar é devemos emitir as perguntas e as opções dessa pergunta. Então, para isso, vamos utilizar o escreval. Vou definir aqui a pergunta. Pronto. Após isso, irei definir as opções. Sendo assim, irei utilizar também o escreval. Lembrando que temos que digitar tudo dentro das aspas. E vou copiar e colar apenas as opções. E vou colocar aqui a capital correta. Ok? E vou mudar apenas as opções aqui. Pronto. Após isso, eu preciso emitir uma mensagem na tela onde o usuário deverá digitar a resposta. Então, eu vou colocar outro escreval e vou colocar aqui, digite sua resposta. Pronto. Após isso, eu emiti uma mensagem pedindo que digite a resposta. Então, o sistema ele tem que capturar essa resposta. Então, eu vou colocar leia a variável resposta. Agora precisamos criar a condição que irá determinar se a resposta está correta ou não. Sendo assim, nesse momento, nós temos aqui no algoritmo as perguntas que serão emitidas na tela, pois utilizamos a opção escreval. Mandamos escrever na tela essas frases. Após isso, mandamos escrever na tela a opção digite sua resposta. E o sistema vai capturar a resposta usando o leia. Okay? Lembrando que usamos o leia toda vez que queremos que o sistema receba uma informação. Ou seja, existe a diferença entre escreve e leia. O escreva é quando desejamos emitir uma informação na tela. E o leia é quando iremos receber, ou seja, uma opção de entrada. E o escreval é uma opção de saída. Ok? Sendo assim, agora podemos, após o leia a resposta, podemos criar uma condição onde eu vou dizer se a resposta for igual à letra D, que é Paris, fecha o parêntese. Repare que o D ficou entre aspas, pois o D é um caractere. Então, no algoritmo, toda vez que temos um caractere, ele precisa ser colocado dentro de aspas. Feito isso, eu vou dizer, se a resposta for igual a D, então, eu vou dizer para ele, escreva na tela, escreva resposta correta, fecha o parêntese. E toda vez que a resposta for correta, o questionário irá dar 10 pontos para cada resposta correta. Então, como é um cálculo, eu vou dizer que a variável pontos recebe ela mais 10. Ok? Eu vou até colocar entre parênteses esse cálculo. Ou seja, essa variável ela vai receber a total dela atual, né? O total dela atual mais 10. Como no caso essa seria a primeira pergunta, então caso a pessoa acertasse, ela iria receber 0 mais 10. Sendo assim, eu já tenho a condição caso a resposta seja correta. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar senão
Ou seja, eu vou criar a condição caso a resposta seja incorreta. Então eu vou dizer para ele, ó, escreval resposta incorreta. Certo? Ele vai emitir essa mensagem na tela. E eu digo que pontos recebe pontos mais 0, ou seja, ele não ganha pontos. Sendo assim, eu já terminei a condição. Então eu vou colocar aqui fim C. Ok? E vamos testar esse algoritmo. Vamos clicar aqui em algoritmo e executar. Ó, qual é a resposta correta? Eu vou dizer D. Vou pressionar um Enter. Pronto, a resposta correta. Certo? Por exemplo, em cada bloco desse foi uma pergunta. Certo? Aqui, por exemplo, temos uma pergunta inteira. Ó, tudo isso daqui. Isso aqui vem a pergunta, a resposta e a condição. Certo? Então, isso tudo aqui é uma pergunta. Então, eu vou selecionar esse bloco, vou pressionar Ctrl C. Vou clicar aqui após. E vou botar assim, ó, barra, barra, um comentário e vou chamar de questão 2. Vou dar um Enter e vou colar esse bloco de comando. Ó. Ou seja, mais uma pergunta. O que eu irei fazer aqui agora? Vou alterar apenas a pergunta e as suas opções. Vou colocar aqui, por exemplo, qual é a capital da Suécia. Por exemplo, posso até colocar as mesmas opções ou eu posso alterar. Ok? Por exemplo, vou colocar aqui outras opções, só para que a gente possa alterar. Só alterando as opções para que fique um pouco diferente. Pronto. Então, assim como na questão anterior, vamos apenas alterar a condição dessa questão. Pois, na questão anterior, a opção correta ela era a letra D, né? Mas neste caso, é letra B. Então, vou dizer, se a resposta for B, então, resposta correta e ganha mais 10 pontos. Então, vamos executar o algoritmo e testar. Vamos clicar aqui em algoritmo e executar. Ó, vou digitar a primeira resposta, letra B, Enter. Letra D, no caso, né? Apertar Enter. Mais uma pergunta, letra B agora a resposta correta. Pronto, funcionou, ok? A única questão agora é que ele não emite o total de pontos. Então vamos lá. Caso eu quisesse mais uma questão, primeiramente, né? Bastaria eu copiar, por exemplo, né? Ó, quantas questões eu quiser. Ó, copio, aqui termina, eu venho e boto. Questão 3, né? E colo isso aqui dentro, certo? Não vou fazer 3 questões, eu faria apenas 2. Mas bastaria executar esse processo. Feito isso agora, né, eu quero mostrar o total de pontos ganho aqui no questionário. Então, para isso, após a última condição, ou seja, após o último fim C, eu vou mandar escrever na tela a variável pontos. Só que antes disso, eu vou botar uma frase. O total de pontos é a variável pontos. Ok? Vou pressionar F9. Pronto. Vou digitar aqui a resposta. Mais uma vez, digitar aqui a resposta correta. Não, então, o total é 20. Né? Por quê? Olha o que aconteceu. Vamos entender como é que esse processo funcionou. Né? Primeira questão. Apareceu aqui as perguntas e pedindo que digitasse a resposta, certo? Então, o sistema aqui leu a variável resposta, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu digito um valor, por exemplo, digamos que eu digitei B, né? Então, se a resposta for B, então a resposta correta e a variável pontos recebe ela mesmo mais 10, certo? Então, no início do algoritmo, a variável pontos valia 0. Então, nesse momento, ela foi calculado 0 mais 10, né? Foi calculado essa expressão aqui, né? Aí vem o algoritmo com a próxima questão, certo? Que foi aqui com a questão da letra B, né? Então, por exemplo, né? Primeiramente, né? Acertei aqui, eu pulei aqui a questão. Primeiramente foi a letra D, então pontos mais 10, né? Então, caso eu digitasse D aqui, o cálculo seria feito 0 mais 10, certo? Então, nesse momento, a variável pontos ela vale 10.
Sendo assim, eu vou para a próxima questão. Né? O algoritmo ele vai lendo linha por linha. Então, digamos que a pessoa acertou aqui. Ó. Se a resposta for B, a pessoa foi e digitou B. Então, a variável pontos valia o quê? Valia 10. Então, 10 mais 10, 20. Caso a pessoa errasse, digitasse por letra C, ele vai ver que a condição não foi atendida, então ele colocaria 10 mais 0, então manteria o 10, ok? Então é assim que ele funciona. Bastaria fazer mais questões que o algoritmo automaticamente já iria entender esse processo, ok? Então esse algoritmo está concluído, tá? Vamos no próximo algoritmo implementar mais alguns recursos que vai dar uma incrementada interessante aí nesse algoritmo de questionário.